Esdras capítulo 6. Então o rei Dário decretou, e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Ecbatana, a capital, que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 covados, e a sua largura de 60 covados. Com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará do tesouro do rei. Além disso, sejam restituídos os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e que se tornem a levar para o templo em Jerusalém, cada um para o seu lugar, e tu os porás na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os governadores, que estáis além do rio, retirai-vos desse lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Deus, edifiquem o governador dos judeus e os seus anciãos esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que haveis de fazer para com esses anciãos dos judeus, para a edificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da província da além do rio, se pague prontamente a estes homens toda a despesa. Igualmente o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes isso de dia em dia sem falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que a todo homem que alterar este decreto, se arranque uma viga da sua casa e que ele seja pregado nela, e da sua casa se faça por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto. Que com diligência se execute. Então Tatenai, o governador a oeste do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros executaram com toda diligência o que mandara o rei Dário. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu profeta e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e todos estavam limpos. E imolaram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que, unindo-se a eles, se apartaram da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tendo mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão de Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedirá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel,
dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém. Com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, com toda a diligência comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele, o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu, pois, porque haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins, e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as ao que não as conhece. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo as genealogias dos varões, se contaram 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens.
Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes, Elifelete, Jeuel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os à margem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também, Joiaribe e Elnatã, que eram mestres. E os enviei a Ido, chefe em Casífia, e lhes pus na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E, pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos, e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados, e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que estava ali haviam oferecido. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são estes vasos, e como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos principais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei, e aos governadores a oeste do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus.